Olá, boa tarde. Estou com o Luciano Dias, o cientista político da Fundação Milton Campos. Tudo bem, Luciano? Tudo tranquilo. Luciano, ontem tivemos o primeiro turno das eleições. Qual é a sua avaliação sobre os resultados? Olha, a eleição presidencial teve um resultado, acho, positivo para o Brasil. Era muito difícil para Jair Bolsonaro vencer no primeiro turno, mas ele acabou confirmando a trajetória de crescimento das últimas semanas. E o efeito final foi produzir um número muito elevado, uma margem sobre o segundo colocado que é muito elevada e que normalmente no Brasil, em eleições para o governador, em eleições para presidente, essa margem é muito difícil de ser revertida. Se a gente simplesmente somar os votos hoje dos candidatos de centro-direita que competiram no primeiro turno, já seriam suficientes para fazer a vitória do Bolsonaro no segundo turno. Então, foi um resultado assim, normal do ponto de vista da técnica da pesquisa, não houve nenhuma surpresa exagerada. Mas o efeito político dele é positivo porque ele vai reduzir a tensão política no Brasil. As pessoas, os atores políticos, os partidos vão perceber que a eleição está mais ou menos resolvida e isso contribui para a moderação e para a gente começar a discutir os problemas reais do Brasil. E em relação ao resultado no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado? Eles foram, aí sim, aconteceram algumas surpresas importantes, mas elas são de diferente medida. A surpresa na Câmara foi o reflexo da eleição presidencial sobre a eleição para a Câmara dos Deputados. Não era visível antes do processo eleitoral, antes dos últimos dias, que você teria um impacto da campanha presidencial na eleição. E o PSL acabou elegendo mais de 50 deputados, o que é um número assim, razoavelmente importante para um partido que estava concorrendo pela primeira vez, sem muito financiamento de campanha, com um candidato, digamos assim, que estava estreando numa campanha nacional. O Bolsonaro nunca tinha sido candidato a governador, nunca tinha sido nenhum cargo majoritário. Então foi um resultado, assim, de certa forma, surpreendente. Ainda que a fronteira entre esquerda e direita no Brasil, as diferenças entre fronteiras não foram muito alteradas, né? Assim, na verdade, o PSL cresceu em cima do PSDB, cresceu em cima do PMDB, porque justamente foram ocupando os espaços que esses partidos tinham graças às suas eleições para governador e para senador. Como esses partidos perderam em algumas eleições estaduais, abriu espaço para o PSL, sobretudo nos estados do Sudeste. Então, na verdade, o que houve foi praticamente uma troca de nomes, uma troca de etiquetas, digamos assim, mas se a gente olhar bem, o sistema político não ficou muito diferente do que era na Câmara. Ganhamos um partido grande de centro-direita, o partido do presidente, vai ajudar o presidente a conduzir os assuntos com o Congresso, mas se a gente olhar a distribuição dos outros partidos, o progressista, por exemplo, você viu, o progressista praticamente repetiu o resultado de 2014, quer dizer, para o partido não foi um número muito relevante, né? Tanto no Senado quanto na Câmara, obtivemos basicamente os mesmos resultados, o que é muito positivo numa conjuntura de crise e de mudança legislativa, né? No Senado, sim, no Senado houve outro processo. Como o Senado é uma eleição majoritária, uma eleição que envolve pessoas, envolve lideranças, desgastes, aí sim nós tivemos muitas surpresas, porque aí não foi apenas a onda Bolsonaro, não foi apenas o movimento em favor do Bolsonaro, mas vários outros fatores regionais, vários outros fatores estaduais que produziram relativamente grandes surpresas. Eu destaco sobretudo a eleição do Espírito Santo, que era uma eleição cujos senadores, nenhum deles progressistas, mas as eleições deles praticamente pareciam definidas horas antes da eleição e no final nenhum dos dois foi eleito, nenhum dos dois teve a chance de voltar a Brasília, de serem reeleitos. Todos os dois eram senadores, mesmo no estado onde o governador ganhou, confirmando os números das pesquisas, ou seja, houve um movimento apenas no Senado. E, obviamente, teve a eleição em Minas Gerais, quando a presidente Dilma terminou derrotada, terminou em quarto lugar. Talvez uma eleição mais importante do Senado foi a sinalização, talvez a possibilidade de que a gente declare, digamos assim, o episódio do impeachment encerrado. Quer dizer, todo esse processo político que foi produzido pelo impeachment, que desembocou na eleição de 2018, foi encerrado com a derrota da presidente Dilma no seu eleitorado. No eleitorado, ela tinha vencido a eleição de 2014, onde ela tinha derrotado Aécio Neves na eleição passada. Então, eu acho que, do ponto de vista numérico, de novo, não houve muita mudança na relação entre esquerda e direita, entre centro-direita e centro-esquerda no Senado brasileiro. Agora, isso significa que a maioria de centro-direita continua sendo expressiva no Senado, continua oferecendo, portanto, uma plataforma, uma maioria potencial muito expressiva para o próximo presidente, caso seja o favorito, caso seja o Bolsonaro. Então, a eleição brasileira ela é uma eleição que produziu surpresas assim, que variavam de acordo com as circunstâncias, mas, no fim e ao cabo, elas, na verdade, refletiram muito mais uma reação ao PT, uma reação
digamos assim, ao governo do PT, uma reação ao partido e ao que ele representa perante a opinião pública brasileira, do que propriamente um movimento em favor de alguém. Eu acho que esse é um balanço final. E eu não gostaria de deixar encerrar sem comemorar a vitória do nosso amigo Gladson Cameli, vice-presidente da Fundação, eleito em primeiro turno, novamente, enfrentando o candidato do PT, enfrentando a caneta do governador do Acre, mas foi eleito em primeiro turno, com 53% dos votos, consagrando uma carreira espetacular. O Gladson, ele foi o deputado mais votado, o senador mais votado e agora o governador mais votado. Enfim, para o Partido Progressista é um motivo de muita satisfação com o resultado da eleição. É isso. Com certeza. Obrigada, Luciano. Que é isso, Até a próxima. Até a próxima.